A gente vai falar um pouquinho agora sobre, então, o cenário eleitoral, sobre o evento de ontem. Nós acabamos de assistir a alguns dos principais momentos com o vice-presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, o capitão Augusto. Bom dia ao senhor, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Eu que agradeço o convite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o anúncio. Muita gente já sabia, né? Mas foi a primeira vez que o presidente falou, né? Da boca dele mesmo, a gente ouviu que ele vai concorrer com o general Braga Neto como vice. Geralmente os partidos procuram alianças políticas, né? Ou complementar, né? Tem o perfil de um candidato, traz um vice com outro perfil. Ou de uma região diferente do país, né? Do Nordeste escolhe alguém do Sudeste, do Sudeste escolhe alguém do Sul. O que é que o general Braga Neto agrega, além da confiança pessoal e da relação que tem com o presidente, à chapa do ponto de vista eleitoral, hein, deputado? Bom, tradicionalmente o vice sempre é reservado ou para um partido, né, que traga tempo de rádio e TV e traga força política, ou, né, para quem realmente traga recursos para uma campanha. No caso do presidente Bolsonaro, é uma questão atípica, porque a figura do vice-presidente não vai estar interferindo diretamente na votação do presidente Bolsonaro. Ninguém vai votar no presidente Bolsonaro por causa do vice e ninguém vai deixar de votar por causa da escolha do vice. Então, é uma situação muito, muito confortável para o presidente, uma situação rara no meio político, dele poder escolher o vice que mais lhe agrada, que tem mais confiança, que tem mais proximidade, sem que isso vá impactar na votação diretamente para o presidente. Então, isso faz com que ele procure, dentro do círculo de amizade, das pessoas mais próximas, aquele que tem a maior confiança, aquele que ele vai sentir uma segurança em estar ao seu lado. Então, por isso mesmo, nós já sabíamos, né, até mesmo como vice-presidente nacional do partido, nós tivemos acesso antes da ata da convenção e já sabíamos que seria o general Braga Neto, né, coisa que acabou não nos surpreendendo, porque ele já tinha demonstrado várias vezes, né, essa intenção de estar escolhendo o general Braga Neto para ser o seu vice. Nesse discurso, mais especificamente, mais no fim ali, o presidente Bolsonaro voltou a atacar os ministros do STF, chamou de surdos de capa preta. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Pelo menos aí faltam menos de 70 dias para as eleições, levando em consideração agora que o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição. Em termos aí de ataques ao STF, eles devem diminuir. Inclusive, a gente ouviu também o barulho da urna eletrônica nesse discurso, quando o presidente chamava as pessoas, anunciava as pessoas. A tendência é de que as críticas às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral de modo geral, diminuam também ou não? Bom, eu estava ali próximo dele, na parte de trás ali, ouvindo todo o discurso, foram mais de 1 hora de discurso, e foram apenas algumas frases que foi citado com relação ao STF. O discurso foi mais propositivos, falando das realizações do governo, da preocupação de um futuro governo cair em mãos erradas. Então, obviamente que a imprensa acaba destacando qualquer frase relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Mas se nós considerarmos mais de 1 hora de discurso e foi apenas uma frase citada sobre o STF, não foi assim nada demais, foi uma crítica que, na hora que ele citou o STF, teve uma vaia tremenda dentro do ginásio Maracanãzinho, para ver realmente a insatisfação da população quanto a certos posicionamentos do próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive começando pela queda da prisão em segunda instância e trazendo para o cenário político alguém que já estava fora do cenário político condenado, e nós sabemos que foi tudo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se for ver o conteúdo, o contexto geral do presidente Bolsonaro, ele citou apenas 2, 3 frases ali referente ao Supremo Tribunal Federal, e o discurso foi mais em cima de uma questão propositiva, falando inclusive das ações do governo federal. O senhor estava começando a sua resposta a uma pergunta que eu havia feito sobre essa incoerência entre o palco de 18, quando cantavam "Se gritar, pega centrão, não fica um meu irmão", com o palco de 22, com Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. O eleitorado entende isso, capitão?
Até porque, senão fica ingovernável. Nós temos uma Constituição que foi feita para o regime parlamentarista e nós vivemos o regime presidencialista. Então, é impossível você governar sem o parlamento. E, na época, até quando o governo Bolsonaro iniciou seu governo, ele me convidou para fazer parte da liderança do governo. E no primeiro ano, nós apostamos na bancada temática, que é a bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, como nós costumamos chamar dentro da Câmara. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança, mas eu não tenho ascensão sobre os demais deputados que integram a Frente Parlamentar. Eu não tenho como punir alguém que deixa de votar de acordo com a orientação da bancada da segurança. E no primeiro ano nós perdemos praticamente todas as votações. Então nós vimos que é impossível governar com uma Constituição que trata de um regime parlamentarista, onde o parlamento que define as normas da Constituição Federal sem passar por uma sanção presidencial, que pode derrubar o veto se o presidente não concordar com o que foi determinado na Câmara e no Senado, e também o próprio Congresso que define o orçamento para o Executivo. É impossível você governar o Brasil hoje sem você ter o parlamento. Então, daí sim, você precisa compor a chamada essa composição com os partidos que são chamados de centro, que não são nem de esquerda e nem de direita. E, obviamente, compõe a grande maioria do Congresso Nacional. Então, você precisa se aproximar. E foi isso que o governo Bolsonaro fez, né? Senão, seria impossível você estar governando o Brasil. Então, nós temos um problema constitucional que não será resolvido, obviamente, nesse governo e nem tão pouco nos próximos governos. É impossível realmente você mudar a Constituição, né, porque o Congresso estaria abrindo mão de poderes que foi instituído na Constituição de 88. Capitão, eu gostaria que o senhor falasse sobre o papel da Michele Bolsonaro, da primeira-dama, na campanha, agora levando em consideração que faltam menos de 70 dias também para as eleições. A gente ouviu um discurso dela ontem de pouco mais aí de 10 minutos, em que ela falou, teve bastante protagonismo, também esteve por bastante tempo ao lado do presidente Bolsonaro. A tendência é que a gente veja cada vez mais a primeira-dama ao lado do presidente, levando em consideração que é necessário buscar cada vez mais votos femininos. A Michele Bolsonaro ontem deu show mesmo, lá no Maracanãzinho. Ela surpreendeu a todos que estavam ali presentes, foi unanimidade entre todos que estavam assistindo, né? Viram a desenvoltura dela, falando com muita segurança, com muita propriedade, inclusive defendendo essa questão do presidente Bolsonaro, falando inclusive de mais de 70 projetos que o presidente Bolsonaro aprovou a favor das mulheres. E ela vai ser fundamental nessas eleições. A participação dela realmente é imprescindível para que a gente possa estar atingindo esse eleitorado feminino, que é a grande maioria dos eleitores do Brasil. E por isso mesmo, né, que ontem ela já foi fundamental e ao longo da campanha tudo indica realmente que ela vai ter uma participação muito ativa e muito decisiva no processo eleitoral. Deputado, o senhor capitão da Polícia Militar de São Paulo, a eleição passada ficou marcada para o Congresso Nacional com uma chegada em grande volume de candidatos vinculados à segurança pública, né? E aparentemente nessa eleição aqui nós teremos ainda mais candidatos ligados à segurança pública, egressos das polícias, das Forças Armadas, né? É claro, gente reformada, né? Concorrendo às eleições. O senhor acredita que o desempenho vai ser parecido com aquele de 2018, de quem é vinculado à segurança pública? Quanto mais candidato, mais dilui a votação? Como é que o senhor avalia? E o senhor acha positivo que tenha tanta gente da PM, da Polícia Civil, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Forças Armadas na política? Bom, nós acabamos de ver uma reportagem aqui na CNN sobre a questão da segurança pública. A segurança pública é um dos principais problemas que nós temos no Brasil, se não o principal, sabe? Porque é a base da sociedade, é a questão da segurança. E isso, obviamente, que a população começa a botar os olhos para aqueles políticos que têm o viés de endurecimento da legislação penal. Tem essa proposta e essa coragem de propor mudanças para a legislação. Então, nós acreditamos que a bancada da segurança vai aumentar muito. E até porque nós temos um fenômeno dessas eleições que é a quantidade de candidatos oriundos das forças policiais.